você que me acompanha aí por este Brasil. Vamos falar um pouquinho mais sobre direito previdenciário e vamos falar agora de uma outra categoria de segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, que são os chamados contribuintes individuais. Quais são as principais características desse contribuinte individual? Primeiro ponto, é aquela pessoa que você lembra, o autônomo, que trabalha por conta própria. Ele faz o seu horário, ele é o seu patrão, ele não está vinculado a uma empresa. Então, diferente do empregado, que tem hora para cumprir, tem a subordinação, né, a remuneração por uma empresa, geralmente está ligado diretamente a essa empresa, aqui não. Aqui se caracteriza para aquele cara que tem total liberdade, é o seu patrão, trabalha por conta própria. É uma das principais características. Isso é, ele trabalha em caráter eventual para algumas empresas, tem a eventualidade como característica, diferente do empregado, que é a não eventualidade, e não tem uma relação de emprego com uma empresa. Ele não tem esse vínculo empregatício. E a lei nos traz um rol de exemplos, quem são as pessoas que irão se enquadrar como contribuintes individuais. Faz toda a diferença? Faz. Dependendo da categoria que a pessoa se encaixe, ela contribui de uma maneira diferenciada e tem alguns benefícios que, por exemplo, esses contribuintes individuais não terão direito, diferente, por exemplo, dos empregados, tá ok? E o modo de recolhimento fica também um pouco diferenciado. Mas o que nos interessa agora, quem são? Quem são essas pessoas que a lei prevê? Então, super completo, artigo 9º, inciso 5 do Decreto 3.048 de 1999. Lá tem um rol bem completo de quais são os contribuintes individuais, né? Então, se você ler o artigo 9º inteiro, em todos os seus incisos, parágrafos, você vai ter uma visão geral e o que pode aparecer nos concursos públicos. Então vamos aos principais, os que mais aparecem aí nas suas provas. Então, primeiro, os empresários de um modo geral, o microempreendedor, os sócios de uma empresa, até mesmo sócios cotistas que recebam remuneração. Recebeu remuneração e está afiliado, tá? Então, os empresários de um modo geral, então participam, né? Não daquele risco, são empresários, têm uma empresa, são seus patrões aqui, tá ok? Então, o microempreendedor, aquele titular de uma empresa individual, sócios de empresas, eles estarão enquadrados como os empresários e, em geral, como contribuintes individuais, tá ok? Quando recebendo essa remuneração. Por exemplo, os sócios cotistas. Tem alguns sócios que não recebem diretamente uma remuneração. Esse recebe remuneração, trabalha efetivamente. O mais clássico aqui, os profissionais liberais. Então, um médico que possui o seu consultório, né, um advogado que não tenha vínculo com outro escritório como empregado, né, um médico também tem seu próprio consultório, um contador, um dentista. Sempre a questão ela vai te trazer a situação que ele trabalha por conta própria, ele não está vinculado a uma empresa ou até a uma outra pessoa física trabalhando como empregado. Então, os profissionais liberais são outro exemplo de contribuintes individuais. Outro, o produtor rural, pessoa física ou empregador rural. Vamos lá, um detalhe aqui que é importante. Quando nós falamos do produtor rural, pessoa física, nós vamos ter dois enquadramentos. Ele pode se encaixar como um segurado especial, mas ele também poderá ser o contribuinte individual. Geralmente, quando falar esse produtor rural, pessoa física, é aquele que tem uma terra com um valor superior a 4 módulos fiscais. O que são esses módulos fiscais? É uma medida. Cada município tem a sua. Nossa, eu preciso conhecer? Não, você não precisa conhecer. Você só precisa conhecer esses 4 módulos fiscais. Quando o produtor rural, a questão do concurso te trouxer, em uma terra inferior a 4 módulos fiscais, sem empregados permanentes, regime de economia familiar, vai nos remeter para o segurado especial, uma outra categoria de segurados obrigatórios. Já
Quando se falar que é um produtor rural, pessoa física, e ele possui uma terra com mais de 4 módulos fiscais, aí ele já se enquadra no contribuinte individual. Ou então que ele é um empregador, ele tem empregados permanentes, tá ok? Então, esse sujeito será considerado contribuinte individual, aquele que explora atividade agropecuária em área superior a 4 módulos fiscais ou que tenha empregados permanentes. Então, pode ser numa área inferior a esses 4 módulos fiscais? Pode. Se ele tiver empregados permanentemente, ele já se enquadra como contribuinte individual, tá? O segurado especial ele poderá ter empregados eventualmente entre safras? Pode. Agora, se ele tem permanente, ele é um contribuinte individual. Vem para cá, para o produtor, tá ok? Temos também os síndicos remunerados. O que considera-se remuneração do síndico? Vamos ter duas situações. A primeira situação é, claro, ele receber um salário por exercer essa função de síndico, tá? Segunda situação que vai se encaixar como síndico remunerado, a isenção de taxa condominial. Moro em um prédio, sou eleita a síndica desse prédio. E como vou trabalhar como síndica, tem um período, um mandato específico, eu vou receber a isenção de taxa condominial. É considerada remuneração e esse síndico é considerado contribuinte individual. Se o síndico ele não tem a isenção de taxa condominial, muito menos recebe um salário pela essa atividade que ele está exercendo, ele não é considerado remunerado e aí ele pula para uma outra categoria, que são os segurados facultativos. Isso é, ele não é obrigado, não é filiado obrigatoriamente ao regime geral, não deverá contribuir, tá ok? Os ministros de confissão religiosa, aqui entram os pastores, padres, tá ok? Esses são os ministros, né? Os de vida consagrada, irmãs, freiras, né? Estão aqui nessa categoria, também são contribuintes individuais, tá ok? Os cooperados de cooperativa de produção que prestam esses serviços, né, para essa cooperativa de produção, também são considerados contribuintes individuais. As diaristas, os diaristas, aqueles que fazem um trabalho eventual. O que a gente geralmente lembra é até mesmo de uma faxineira. A faxineira, ela pode ser a empregada doméstica. Ela vai todo dia na casa do seu patrão, trabalha de segunda a sexta, carteira assinada, empregada doméstica, né? Fazendo a faxina sem fins lucrativos no âmbito residencial. Mas hoje o que é muito comum é o contratar uma única vez por semana. Então ela vai uma vez por semana, faz a limpeza da minha casa, ao final do dia eu pago ela e na semana seguinte ou em outra data ela volta e faz novamente o serviço. Não criou esse vínculo. Ela é contribuinte individual também. O garimpeiro, né, o que vive do garimpo, extração mineral do garimpo, também é contribuinte individual. O médico residente, quando ele atua, né, nos termos da lei de residência. O titular de cartório, aqui são aqueles cartórios extrajudiciais, né, de registro, títulos de documentos, registro civil. Esses titulares de cartório, eles serão vinculados ao regime geral como contribuinte individual. O brasileiro civil, que presta serviços e trabalha para organismos oficiais internacionais. Opa, este é o brasileiro civil que simplesmente presta os seus serviços. Ele trabalha diretamente para organismos oficiais internacionais. Um exemplo desses organismos é a ONU, que o Brasil é membro. Quando ele trabalha para a União, ele será empregado. Quando ele simplesmente trabalha para esse organismo oficial internacional, ele é um contribuinte individual. Perfeito? Cuidado com esse, geralmente cai e muito em concursos públicos. Claro, ele também estará excluído se amparado por um regime de previdência própria deste organismo oficial. Perfeito? Membros de Conselho Fiscal de Sociedades por Ações, as famosas SA, Sociedades
anônimas, tá ok? Eles também serão considerados contribuintes individuais. A pessoa física que edifica obra de construção civil também entra como um contribuinte individual. Os árbitros e seus auxiliares, bem como o pescador. Mais uma atenção aqui com o pescador. O pescador, ele pode ser considerado pescador artesanal, que vai se encaixar na categoria de segurado especial, ou ele pode ser considerado contribuinte individual. Aqui nós também temos uma medida para diferenciar ele. Qual é a medida? É considerado contribuinte individual quando ele utiliza embarcações com mais de 6 toneladas de arcação bruta. Se for um valor inferior a essas 6, ele é um segurado especial. Ou ele não tem, por exemplo, empregados permanentes, ele é um segurado especial. Se ele tem empregados, de modo permanente, ele é contribuinte individual. E se a sua embarcação é maior de 6 toneladas, ele também é considerado contribuinte individual e não um pescador artesanal, que se enquadraria lá na característica no enquadramento de segurado especial. Também é considerado contribuinte individual o interventor, liquidante, administrador especial ou diretor fiscal de instituições financeiras. Também os membros de conselhos tutelares, quando remunerados. O pequeno feirante que compra produtos hortifruti grangeiros e assemelhados. Esse feirante também tem uma situação especial lá com o segurado especial. Se o sujeito produz, por exemplo, laranjas, tem lá umas galinhas no seu sítio, então ele vai toda semana na feira da cidade, colhe as suas laranjas, a sua produção, vai lá, pega os ovos e vende. Ele produziu, trabalha em regime de economia familiar, sem empregados, pega a sua produção, vai na feirinha da sua cidade e vende os produtos, é uma coisa. Diferente desse, que é o pequeno feirante, que ele compra. Então vamos supor, temos o José que produz. Ele tem as suas galinhas, cria as galinhas ali, tem o seu sítio, colhe os ovos. E o Antônio vem e compra do seu José esses ovos para vender na feira. O seu Antônio, ele será considerado um contribuinte individual. Agora, se o seu José for lá pessoalmente na feira e vender, ele continua sendo um segurado especial, tá ok? Cuide com esses detalhes. Então, ele está falando aqui, ele é o produtor, o pequeno feirante, ele vai comprar de alguém, ele compra de um terceiro produtos hortifruti, grangeiros e assemelhados para poder revender, tá ok? Cuidado também aqui, com a Lei 10.666 de 2003. O que prevê essa lei? As empresas, que contratam um contribuinte individual, bem como as cooperativas que têm os seus cooperados que se enquadram como contribuinte individual, elas deverão fazer o recolhimento das contribuições desse. A principal característica também do contribuinte individual é que, diferente de um empregado, por exemplo, ele é responsável por suas contribuições. Então, eu, como advogada profissional liberal no meu escritório, eu sou obrigada a efetuar as minhas contribuições. Então, sobre o que eu vou auferir, sempre respeitando o limite máximo que eu posso contribuir, o teto previdenciário, eu sou responsável por recolher as minhas contribuições. Eu devo comprar o carnezinho e todo mês pagar INSS, o clássico. Geralmente, esse contribuinte individual, ele é meio sonegador, tá? Ele é o que nós temos tipo de sonegador. Deveria contribuir, mas muitas vezes ele não contribui. Ele trabalha por conta própria, mas não contribui. E ele deveria, porque ele é um filiado obrigatório. Ele deve contribuir para a Previdência. Mas, quando eu tenho um vínculo empregatício com uma empresa, não tem por onde correr. A empresa já vai descontar e efetuar o recolhimento da minha contribuição. Aqui eu preciso fazer este recolhimento pessoalmente. Porém, se eu sou considerada contribuinte individual, mas presto serviços às empresas que tomam o meu serviço, que estão tomando o meu serviço, elas são obrigadas a efetuar o recolhimento da minha contribuição. A partir desta lei, começou a ser obrigatório. Inclusive, quando o contribuinte individual não tem nem inscrição na Previdência Social, essas empresas são obrigadas a efetuar a inscrição
deste segurado e passar a efetuar descontos. O valor que seria pago a ele, efetua-se o desconto, que é a sua contribuição. Perfeito? Então só cuide com esses detalhes. Então, visto aqui o principal do contribuinte individual, quem são essas pessoas? Vamos falar de uma outra categoria de segurados obrigatórios, que são os trabalhadores avulsos. Me acompanhe. Outra categoria de segurados obrigatórios, portanto, os trabalhadores avulsos. Quem são os trabalhadores avulsos? A lei nos traz o conceito que é aquele, sindicalizado ou não, que presta serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem um vínculo empregatício, com a intermediação. Essa aqui que é a palavra-chave do trabalhador avulso. A intermediação de um órgão gestor de mão de obra. Palavra-chave, então, que nós teremos é a intermediação e o órgão gestor de mão de obra. Eles trabalham por curtos períodos e de maneira eventual. Então aqui nós vamos ter os principais exemplos, o pessoal que trabalha na área portuária. Então você imagine a cena, chega um navio no Porto de Santos, nós vamos ter o órgão gestor de mão de obra. Aquele navio precisa de pessoas, precisam de trabalhadores para que possam descarregar mercadorias, para que possa fazer o carregamento de novas mercadorias, que precise fazer às vezes até a limpeza de embarcação. Perfeito. Aonde este navio, essa empresa vai buscar? Vai buscar esses trabalhadores em um órgão gestor de mão de obra ali naquela zona portuária. Então a gente vai lembrar principalmente dos trabalhadores portuários, tá ok? Então a lei mesmo nos traz os exemplos. São as atividades de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação, bloco. Somente tenha atenção com a lei que ficou conhecida como a Lei dos Portos, que deu muita notícia na televisão, que foi a 12.815 de 2013. Teve diversas situações que alterou a questão dos portos, para ser feito investimentos para que a gente possa crescer muito mais. E lá no seu artigo 40, estabeleceu que atividades, por exemplo, a da capatazia, poderá ser realizada por intermédio de empregados, então aquele que tem um vínculo com uma empresa por um tempo indeterminado, ou então pelos trabalhadores avulsos. Então, anteriormente a esta lei, nós tínhamos sempre a ideia que trabalho em área portuária sempre vai ter o órgão gestor de mão de obra e esses trabalhadores seriam sempre os trabalhadores avulsos. Agora não. Agora esses serviços poderão ser realizados por empregado ou por trabalhador avulso. Então os trabalhadores poderão realizar os serviços pelo intermédio de um órgão gestor de mão de obra, ou eles poderão ter um vínculo direto com as empresas tomadoras de serviço, como empregados, tá ok? Então tome cuidado. Quem quiser, fica aí a dica para a leitura, artigo 40 da Lei 12.815 de 2003. Quem mais são exemplos que a lei nos traz de trabalhadores avulsos? O trabalhador de estiva de mercadorias, o trabalhador em alvarenga, o amarrador de embarcação, também o ensacador de café, cacau, sal e similares. Então, esse tipo de serviço também pode ser realizado por trabalhadores avulsos por intermédio de um órgão gestor de mão de obra. Também os trabalhadores na indústria da extração de sal poderão ser trabalhadores avulsos, carregador de bagagens em portos, o prático de barra em porto, o guindasteiro, o classificador, movimentador e empacotador de mercadorias em portos. Então são esses os exemplos que a lei, o decreto 3.048, nos traz de trabalhadores avulsos. O que cai em geral no seu concurso? Aparece muito aquele conceito, do sindicalizado ou não, que presta serviços com o intermédio de órgão gestor de mão de obra. Mas aparece também algum desses exemplos? Aparece, tá ok? Só lembrando então
né, dessa alteração que teve com a lei dos portos, que pode ser serviços portuários realizados tanto por trabalhadores avulsos, como também os empregados. Perfeito? Então, visto esse conceito, quais as principais características do contribuinte individual e do trabalhador avulso? Vamos lá testar seus conhecimentos? Me acompanhe aí nas questões na sua tela. Um tabelião que seja titular do cartório de registro de imóveis em determinado município é vinculado ao respectivo regime de previdência estadual, pois a atividade que exerce é controlada pelo Poder Judiciário. Questão está incorreta, errada, pois o tabelião que é titular de um cartório de registro de imóveis, esses cartórios que a gente fala extrajudiciais, ele se enquadra no regime geral de previdência social como contribuinte individual. Portanto, a questão é tida como errada, não tem nada a ver de ser vinculado com o Poder Judiciário e assim está ali vinculado com o regime próprio de previdência do Estado, tá ok? Próxima questão. Um síndico de condomínio que resida no condomínio que administra e receba remuneração por essa atividade é segurado da Previdência Social na qualidade de empregado. Questão encontra-se incorreta. O síndico ele vai ter duas classificações. Ou ele é contribuinte individual, ou então ele se enquadra como facultativo. Se ele recebe remuneração com salário ou isenção de taxa condominial, ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Se ele não receber nada, nem salário, nem isenção, ele se enquadra daí como um facultativo, quando não receber remuneração. Portanto, essa questão também está incorreta. Vamos para a próxima? Me acompanha. Para a Previdência Social, uma pessoa que administra a construção de uma casa, contratando pedreiros e auxiliares para a edificação da obra, é considerada contribuinte individual. Questão corretíssima, de acordo com o texto de lei. Aquele que contrata pedreiros, está administrando, edificando uma casa, ele vai se encaixar na categoria de contribuinte individual, conforme dispõe a lei. Próxima questão. Tendo em vista a classificação dos segurados obrigatórios na legislação previdenciária vigente, assinale a assertiva incorreta. A. Como empregado, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração. B. Como trabalhador avulso, quem presta a diversas empresas sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. C. Como contribuinte individual, o síndico ou administrador eleito para exercer a atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. D. Como empregado, o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior. E. Como contribuinte individual, o sócio solidário, sócio da indústria e o sócio gerente. O comando da questão está nos pedindo para achar a incorreta. Quais as situações não se classificam como segurados obrigatórios? O que não está correto ali, não está correspondendo ao conceito que é solicitado. Vamos analisar as alternativas? Me acompanhe. A alternativa A está incorreta, porque ela está nos trazendo o conceito do segurado especial, que fala da pessoa física residente em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele e que, individualmente ou em regime de economia familiar, explora ali a atividade com auxílio até eventuais de terceiros. Este é o conceito do segurado especial. Não é considerado empregado. Portanto, está aí a nossa alternativa incorreta. Não se enquadra como empregado. A alternativa B está corretíssima, que fala que o trabalhador avulso é aquele que vai prestar, sem vínculo, serviço a diversas empresas. E dele já deixa uma brecha, conforme que dispõe o regulamento. Então aqui não colocou a palavra intermediação, mas não deixa de estar correta, porque ele deu essa brecha, conforme regulamento, conforme dispõe a lei. Perfeito? A C também corretíssima, falando do síndico. Se ele recebe remuneração, é contribuinte individual.
A D também está corretíssima, dando um conceito de empregado àquele que é contratado aqui para trabalhar no exterior em uma agência ou sucursal de agência brasileira, até mesmo no exterior. Perfeito, é um conceito de empregado também. E aí também está corretíssima, falando dos sócios em gerais, né, que são considerados contribuinte. Então tá ali o sócio gerente, né, o sócio da indústria, sócio solidário, que são considerados contribuintes individuais. Perfeito? Então encerramos aqui nossos estudos falando sobre contribuinte individual e trabalhador avulso. Bons estudos para você! Não deixe de dar uma lida no texto de lei e nos vemos numa próxima. Até mais!